A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia a todos. Queria convidar os irmãos a abrirem aí suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 26, o versículo 3. Isaías 26, 3. Ontem nós tivemos um culto de gratidão ali no Vila Bela, pelos 4 anos da congregação do Vila Bela. E tivemos muitas pessoas, né, um bom número, né, de irmãos da igreja apoiando ali, né, celebrando com os irmãos ali do Vila Bela, com aquela comunidade, os 4 anos da nossa congregação. E como foi uma noite abençoada, né, onde pudemos ali ter muitas vidas, ouvindo a palavra de Deus. Recebemos uma equipe, né, da primeira igreja batista em São José do Belmonte, pastor César, que é o pastor daquela igreja, pregou a palavra ontem, né? Então foi uma bênção mesmo. E, irmãos, eu também quero destacar aqui o trabalho que é feito ali no sítio, né, Cacimba dos Bois. Os irmãos que vão ali todo domingo, irmã Eliana, irmão Hilário, Dudé, outros irmãos que apoiam também. É muito importante, é uma família que é acompanhada, que é discipulada, mas que é muito importante, né, esse apoio. Então, os irmãos que sentem o desejo de colaborar, de alguma forma, né, tem uma criança ali também, né, feito um trabalho com a criança ali do casal também. Então, procure a irmã Eliana, irmão Hilário, e dê a sua contribuição, o seu apoio, né, a sua ajuda para estar. Hoje à tarde eu estarei indo com eles ali também, para conhecer, né. Eu só fui no assentamento quando era no outro local, né, que já faz muito tempo. Então, nós vamos conhecer ali também. E eu peço que os irmãos também estejam orando, né, por aquela família ali da irmã Rejane, em Cacimba dos Bois, pelo trabalho do Vila Bela, e que nós possamos a cada dia estar fazendo isso, que é fazer missões, né, colocar a cada dia como prioridade aí em nossas orações, esses trabalhos missionários que a igreja tem feito, e outros que surgirão, né, e outros que já estão. Eu diria que tem lugares que já estão no forno aí, né, Silberto? Já está no ponto aí para, a partir dos PGMs, né, já tem casas sendo colocadas à disposição, e Deus já tem trabalhado, porque como nós aprendemos, Ele trabalha constantemente, né? Ele trabalha, Ele nunca deixa de trabalhar. Nós que temos que compreender e nos juntar a Ele nessa obra maravilhosa que é a obra do Senhor. Isaías 26, 3, a palavra de Deus nos diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, nessa manhã tão especial, onde podemos estar aqui na escola bíblica para aprender mais da tua vontade. E queremos pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, possa abrir o nosso entendimento, nos dar a compreensão da tua palavra, que o Senhor possa capacitar a cada um dos que estarão logo mais também nas classes, ministrando a tua palavra, ensinando da tua palavra, que tudo, Senhor, possa acontecer para a edificação da nossa fé, para que nós possamos cada dia mais ser obedientes à tua voz, à tua vontade em nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muitas vezes a gente pensa em versículos que são os nossos prediletos, favoritos, né? Todo mundo tem aquele versículo. Claro que a palavra de Deus, toda ela é o nosso alimento, né, para a nossa alma, para o nosso espírito, mas há versículos que às vezes a gente olha para eles assim e marcam seja algum momento em nossas vidas, alguma experiência que passamos, e falam ao nosso coração, e a gente guarda, né, aqueles versículos favoritos, aqueles que chamaram a nossa atenção e ficam guardados em nossa memória. Estou dizendo isso porque, para mim, esse versículo de Isaías 26, 3 é um versículo que eu ouvi uma primeira vez um pastor pregando. Ele estava dando o testemunho da vida dele e pregando ao mesmo tempo, e ele citou esse versículo falando da firmeza de propósito, o quanto isso é indispensável em nossas vidas, e nunca mais eu esqueci isso. Já tem um bom tempo, eu não lembro bem o ano, acho que foi em 2002, mais ou menos, tem um tempinho, né? Mas eu nunca mais esqueci desse versículo.
E esse texto, ele nos fala exatamente sobre a importância que é termos firmeza de propósito, estarmos firmes no propósito, naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus coloca como propósito, plano, como objetivo dele para as nossas vidas. E eu queria justamente falar um pouco sobre esse versículo. E o texto diz, o profeta afirma aí: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse texto é que o profeta Isaías, ele afirma aí, ele diz que o Senhor é quem conservará, é quem nos guardará, é quem nos assegurará essa perfeita paz. A nossa segurança, ela só pode e ela só vem do Senhor. Nesse texto, Isaías está falando exatamente dessa segurança, dessa firmeza que nós só podemos ter no nosso Deus. Nós somos seres humanos, limitados, e é muito comum, em vários momentos da nossa vida, da nossa caminhada, nós nos sentimos inseguros. Às vezes são poucas coisas, por muito pouco a gente já balança um pouco, a gente se sente inseguro em momentos da nossa vida, da nossa caminhada. E eu não falo só de coisas espirituais, mas às vezes coisas que acontecem no nosso dia a dia, e às vezes a gente se sente inseguro, às vezes a gente se sente realmente vulnerável diante de muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Esse texto, se você voltar aí para o versículo 1, o começo do capítulo 26, ele diz: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Então, ele justamente coloca isso: olha, nós temos uma cidade forte. E a base dessa fortaleza, ele diz, é a salvação. Quando Paulo escreve lá na carta aos Efésios, que ele fala da armadura de Deus, lá no capítulo 6 de Efésios, quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele diz: tomai o capacete da salvação. Essa consciência de salvação, essa convicção de salvação que nós temos em Deus, aqui ele coloca como os muros da cidade, e a gente sabe que as cidades antigas, o que garantia a segurança daquelas cidades eram as muralhas fortalecidas. As muralhas eram justamente para proteger dos ataques dos povos inimigos. Então, nós temos a salvação em Jesus Cristo como essa segurança, essa fortaleza para as nossas vidas. E aí, ele vai dizer no versículo 4, Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós sabemos que Cristo é essa rocha eterna. Paulo escreve em uma das suas cartas, eu acho que é Romanos, que ele diz que aliás, Pedro já cita lá em Atos, quando ele está pregando ali para os judeus, ele vai dizer que Cristo é a rocha, a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores ali, pelo povo de Israel, mas ele diz, ele se tornou a pedra angular, a pedra principal. Ele é essa rocha firme. Então, a nossa segurança, ela vem do Senhor, ela é o Senhor, e a nossa segurança, ela acontece a partir da salvação em Jesus Cristo. Mas essa salvação, é Paulo quem vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Ela precisa ser desenvolvida. E a escola bíblica é um desses lugares, é um desses momentos indispensáveis na vida da igreja, na nossa vida como cristãos, que a nossa salvação ela é desenvolvida, ela é aperfeiçoada e a nossa fé é fortalecida. E aí, a outra coisa que eu queria destacar é que a nossa parte nisso é exatamente essa firmeza de propósito. Como diz o versículo 3, que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Firmeza de propósito, estarmos firmes nos propósitos que Deus tem para as nossas vidas.
Tiago, capítulo 1, do 5 ao 8. Vou pedir que você abra aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Ele vai dizer assim: se porém algum de vós, Tiago 1, do 5 ao 8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então veja aqui a palavra de Deus nos mostrando que para pedir sabedoria a Deus, Ele vai dizer, peça com fé, em nada duvidando. A palavra nos alertando para que nós não sejamos pessoas inconstantes. Ele diz aqui, de ânimo dobre, né? de ânimo ou de pensamento, como a gente diz, duplo, né? Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Uma hora afirma uma coisa, daqui a pouco já muda totalmente, não há uma firmeza. Isso não quer dizer, então a pessoa não pode mudar de opinião? Pode, mas diante da vontade de Deus, diante dos propósitos de Deus, é aquilo que Jesus ensinou, está em Mateus 5,37, quando ele diz, a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. O que disso passar é procedência maligna, está aí o versículo. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. É termos a firmeza em Deus, no propósito, como diz o texto de Isaías, propósito firme. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu entendo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que ser firme nesse propósito. Eu tenho que ser firme porque a minha confiança está em Deus e na sua vontade. É isso que Tiago está dizendo, olha, peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, não duvide. Coloque a sua vida diante de Deus, seus propósitos, coloque diante de Deus, mas com firmeza, sem duvidar. Não seja inconstante em seus caminhos. É o que a palavra nos ensina. Hebreus 10, 38 e 39. Só vai voltar aí, né? Hebreus fica antes de Tiago. Você voltar um pouquinho aí, você vai ver em Hebreus 10, 38 e 39. O que a palavra diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu gosto muito desses versículos, desses dois versículos, porque eles falam exatamente sobre a mesma coisa lá de Isaías, firmeza de propósito. E ele diz que aqueles que não retrocedem, que ele diz, nós somos dos que não retrocedem, mas somos daqueles que prosseguem, né, que vivem pela fé, ele diz, para a conservação da alma. É Deus quem nos assegura, como eu falei no início, é Ele quem nos dá essa segurança. Então, o texto está dizendo que nós precisamos ser firmes na nossa fé, firmes nos propósitos que Deus tem colocado em nossas vidas. Jesus, quando estava no Getsêmani, Mateus 26, 38 e 39, eu acho interessante porque esse é um momento na vida de Jesus que alguém poderia dizer, mas ali Jesus, ele balançou, né? Ele, de certa forma, foi talvez um momento de fraqueza. Ali Jesus, como ser humano, estava diante de um momento onde ele estava prestes a ser preso, né? E ele sabia de todo o sofrimento que enfrentaria. Mas esse momento no Getsêmani, onde ele vai orar, e não é um momento em que Jesus talvez estava em dúvida sobre o propósito da vida dele, sobre o que ele precisaria fazer. Vamos ler o texto, Mateus 26, 38. Eu vou ler só alguns versículos, né? No 38 diz assim, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso ele estava dizendo aos discípulos que estavam ali com ele. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois no versículo 42 diz: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nesse momento, Jesus estava diante de, como ele disse aos discípulos, de uma profunda angústia, de uma profunda tristeza. Ele diz, minha alma está profundamente triste até a morte. Mas veja o que ele nos ensina nessa hora. A firmeza de propósito que ele tinha ali, e isso é exemplo para nós também. Ele estava triste, angustiado. Talvez seja esse o momento de maior fraqueza de Jesus no sentido da sua humanidade. O momento em que ele estava humanamente mais vulnerável, mais fragilizado. Não esqueçamos que Jesus era 100% homem, mas 100% Deus também. Sua natureza divina, mas também a natureza humana. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele sentia todas as coisas que nós sentimos. E aqui ele estava vulnerável, fragilizado. Ele mesmo diz, angustiado, triste até a morte. Mas veja o que ele vai fazer. Ele vai orar. Ele vai orar. Isso é um exemplo para nós. Nos momentos em que estivermos nos sentindo enfraquecidos, angustiados, vamos orar. Que nós possamos orar, possamos buscar a face do Senhor e chegar diante de Deus com sinceridade, abrindo nosso coração e dizendo: Senhor, está doendo, está difícil. Senhor, eu estou angustiado. Eu estou aqui sem entender nada, porque tem hora que a gente não entende as coisas que acontecem. Tem horas que a gente olha assim e vê uma bagunça, a gente não consegue assimilar as coisas que acontecem em nossas vidas ou à nossa volta. Mas, irmãos, é nessa hora que nós devemos seguir mais uma vez o exemplo de Cristo. Buscar a Deus, abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que está dentro de nós. E Jesus faz isso. Agora veja que ele vai ao Pai, mas ele submete-se à vontade do Pai. Ele permanece obediente. Ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice do sofrimento, de toda a dor que ele iria enfrentar. Mas ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O texto não nos mostra se houve uma resposta, pelo menos que alguém tenha escutado ali de Deus, como foi lá no batismo, quando vem a voz do céu e diz: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Mas a atitude ou as atitudes de Jesus mostram que ele compreendeu sim, ele sabia qual era a vontade do Pai e ele se submete. Ele vai, por 3 vezes ele ora ali, mas ele, no versículo 42, você já vê na segunda vez, quando ele vai e diz: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando ele volta, depois da terceira vez, ele vai e diz aos discípulos, versículo 46, ele diz, no 45 ele diz: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ele sabia, é chegada a hora em que eu serei entregue. E aí no 46 ele diz: levantai-vos e vamos, porque o traidor se aproxima. Ele se submete à vontade de Deus. Ele permanece firme no propósito para o qual ele veio. Aqui se fez homem e toda a sua missão estava ali prestes a chegar à conclusão, a chegar ao completar da sua missão. Jesus até na cruz, eu estava pensando sobre isso ontem, porque as últimas palavras de Jesus na cruz, elas mostram a firmeza que ele tinha no propósito de Deus para cumprir o plano de salvação. Não era um propósito apenas para aquele homem Jesus que estava ali, que se fez homem e estava ali encerrando um ministério, cumprindo uma missão. Mas era o propósito de Deus em salvar a humanidade. Era o propósito, era o plano que estava no coração de Deus desde o princípio.
Porque quando o homem peca, nós sabemos a história, já vem a primeira profecia, né, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, iria desfazer as obras do diabo, iria redimir, restaurar a comunhão da humanidade com Deus, iria fazer com que o homem que perdeu a comunhão com Deus voltasse a ser de fato imagem e semelhança de Deus. E aí as últimas palavras de Jesus lá na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Jesus se manteve firme no propósito. Paulo vai dizer, né, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, esse é o nosso maior exemplo, que possamos, como Cristo, ser firmes no propósito. Qual é o propósito? Deus já nos salvou. A salvação é a base, são os muros fortes, os muros que nos fortalecem, o capacete da salvação que nos guarda, que nos dá a consciência, a convicção e certeza de salvação, e que nós possamos estar firmes no propósito de Deus, que foi não só de nos salvar, mas nos salvar para nos transformar, nos restaurar, para fazer de nós como o seu Filho Jesus Cristo. É o que Paulo vai escrever aos Efésios, quando ele diz que Deus está nos aperfeiçoando para que cheguemos à estatura de Cristo, para que nós possamos estar ou ser como Jesus foi, que nós possamos estar a cada dia, irmãos, firmes nessa verdade, que possamos ter essa firmeza, apesar das lutas, apesar das diversas situações que muitas vezes tentam nos desanimar, nos afastar do propósito de Deus, mas que nós possamos sempre lembrar do que diz o profeta Isaías: o Senhor conserva em perfeita paz aqueles que têm um propósito firme, aqueles que confiam no Senhor. E como a gente sabe, muito bem sabe, paz não é ausência de problemas, de dificuldades, de forma alguma. Mas paz, essa paz que Jesus disse que nos daria, e que é a paz diferente da que o mundo dá, é a certeza, é a firmeza, é a convicção de que estamos firmados numa rocha eterna, de que qualquer situação que venhamos a passar, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Senhor Deus é uma rocha eterna e Ele está conosco em todas as situações, nas melhores, mas também nas piores. Não estamos sozinhos. A paz é justamente essa certeza, essa convicção, esse sentimento que temos da presença de Deus conosco. Jesus sabia que não estava sozinho. Mesmo lá no Getsemane, ele não estava só. Os discípulos até dormiram, né? Os mais chegados dele ali, que eram os três, né? Pedro, Tiago e João, estavam ali e dormiram. Mas ele sabia que estava com o Pai, ele estava conversando com o Pai. Ele sabia que Deus não o abandonaria, que Deus não estaria distante. E ele entende que o que ele precisava era estar firme na vontade de Deus. E que nós possamos também entender isso, que o que nós mais precisamos é estar firmes no propósito, na vontade de Deus para as nossas vidas. Que possamos ter essa convicção, firmeza de propósito. O Senhor guardará em paz, em perfeita paz, aqueles que têm um propósito firme. E que esse possa ser o nosso propósito, o nosso pensamento, a nossa convicção de permanecer firmes no propósito, naquilo que Deus nos chamou, para que a cada dia, como disse o próprio apóstolo Paulo, que Ele complete a boa obra que foi iniciada em nossas vidas. Amém? Vamos orar para a gente concluir. Eu quero só dizer aos irmãos,